problema, gente, ideia para mandar no chat, não tem problema nenhum, tá bom? Primeiramente, eu me chamo Letícia Ribeiro, né? Eu sou aluna formada em Ciências Contábeis pela Anhanguera, então já fiz algumas palestras pela faculdade, o Diogo sempre me convida para falar um pouquinho sobre educação financeira. Trabalho, né, como coordenadora e como planejadora financeira há 3 anos já, vai fazer agora no mês de agosto, dia 14. Então, gosto muito de levar conhecimento para todas as pessoas. Até costumo dizer que não estou aqui para ensinar vocês a se tornarem ricos, tá? Brincadeiras à parte, mas realmente entender a fundo sobre educação financeira, como lidar com o dinheiro de vocês, como administrar ele da maneira correta, tá? Porque a educação financeira, ele realmente se baseia em cima disso. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, se vocês estiverem vendo certinho, só me falar, se tiver algum problema também. Bom, então aqui só me apresentando um pouquinho, né? Hoje eu sou coordenadora responsável por mais ou menos 35 pessoas. Eu tenho 2.500 clientes na minha base, né? Já, assim, de clientes que a minha equipe toda cuida, que eu cuido, ajudo eles, né? A ter esse planejamento financeiro. Então, sou certificada pela W1, né? Trabalho na empresa desde 2017. Antes eu era bancária, né? Sou formada em Ciências Contábeis. Comecei na área de contábeis, fui para a área do banco ali e acabei parando na parte das finanças. Confesso que eu gosto bastante e até de fazer a palestra para trazer esse conhecimento para vocês. Então, começando pelo básico, tá, gente? Para a gente entender um pouco a fundo como que é a questão, né, de se planejar financeiramente. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é educação financeira, né? Então, a educação financeira nada mais é... Acho que alguém está com o microfone ligado. Tudo certo? Tá. Bom, então a educação financeira nada mais tá, gente, do que eu saber administrar o que entra e o que sai do meu dinheiro, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, não sei para onde está indo o meu dinheiro. Então a educação financeira nada mais é do que isso, eu entender, eu administrar os meus gastos, porque às vezes tem aquelas pessoas que têm muito dinheiro, né? São ricas, milionárias, e por não saber lidar com o dinheiro delas, elas acabam perdendo tudo. Então, a educação financeira, ela não tem a ver com ficar rico, com ficar milionário, ganhar muito dinheiro, não. É eu saber realmente fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, tá? Essa é a ideia da educação financeira. Então, o que acontece com a maioria dos brasileiros, né? Hoje a gente viu que essa crise chegou aí e impactou bastante, não somente o nosso país, lógico, a gente sofreu muito com isso, mas a parte, né, aí de muitas pessoas, digamos assim, a parte mundial, né, não foi uma crise só no Brasil, foi uma crise global. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas sofreram impacto com essa crise, né, muitos autônomos, muitas pessoas perderam emprego. Então, o que acontece com a maioria dos brasileiros, que eu quero dizer, é que nem é culpa nossa, né? Nós nunca tivemos essa cultura de educação financeira. A gente sempre, né, vou viver o hoje. Muitos países lá fora, eles têm essa educação, eles, né, as pessoas lá, elas têm isso dentro da escola. Hoje não. Aqui no nosso país, as pessoas estão começando a mudar essa mentalidade agora. Entretanto que até a minha área, a carreira de um planejador financeiro, ela está começando agora a ser conhecida, a ganhar o mercado como um todo, diferente de muitos países que já são desenvolvidos. Então, a gente não tem a cultura de saber lidar com o nosso dinheiro, a gente quer viver o hoje pronto, né? Então, falando um pouquinho do Brasil atual. Gente, eu gosto de interagir, então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem liberar o microfone para perguntar, ou no final eu também libero um tempinho para isso. Então, se surgir alguma dúvida ao longo da apresentação, pode anotar, no final eu libero para o pessoal perguntar, tá? Então, o Brasil atual. Hoje, se a gente tivesse, né, uma educação financeira desde o comecinho da nossa vida, será que o nosso país estaria num patamar diferente? As pessoas estariam num patamar diferente?
porque muita gente sofreu um impacto muito grande com uma crise como essa, que ninguém esperava. Então, muitas pessoas perderam o emprego, muitos autônomos também ficaram sem renda, né? E acaba que o quê? A taxa de inadimplência do nosso país é muito alta. Isso não somente com a crise, tá, gente? A crise ela veio realmente para impactar de uma maneira, de uma forma, digamos assim, maior, né? Mas a taxa de inadimplência dentro do nosso país, ela vem se acumulando há muitos anos, por conta dessa falta de educação. Tá? Então, hoje, 58% das famílias, elas se declaram endividadas, né? Elas têm algumas dívidas, são pessoas que ao longo do tempo foram acumulando aí, né, dívida atrás de dívida. 24% informam débitos em atraso, né? Então sempre pagam uma conta em atraso, acabam pagando, mas acaba atrasando ali, né? Aquela conta dentro daquele mês, porque não teve a organização. É aquela famosa frase que a gente brinca, né? Acabou o mês, acabou o dinheiro, mas não acabou o mês. Então isso acontece muito. E 9% das pessoas se declaram, né, que não têm condições de quitar as dívidas. Então o que, que acontece com essas pessoas que elas não têm condições de quitar as dívidas delas, né? São aquelas pessoas que têm talvez a dívida maior que o patrimônio. Então aquilo que ela ganha, né, ela tem que utilizar para se manter. Então as dívidas acabam ficando de lado, né, assim, ficam de lado ali, porque acaba não sendo uma prioridade, né? E a gente sabe o quanto isso, de você estar endividado, de você ter um nome sujo e tudo mais, abala um pouco o nosso emocional, porque tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio, a gente tem que estar com a vida financeira bem estruturada e a vida pessoal também, então é uma balança que a gente fala, porque muitas vezes a vida financeira acaba afetando, né, relacionamentos, acaba afetando, abalando a gente mesmo, psicologicamente, digamos, né? Então isso é importante a gente, como eu falei, hoje eu vou ensinar vocês como lidar com dinheiro, que é importante, né? E não trazer essa tranquilidade para vocês. Então, o resultado do mau planejamento, tá, gente? Quando a gente não se planeja. A gente até costuma brincar na empresa que planejamento, tem aquela frase, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. Aqui a gente costuma dizer que a pressa é inimiga do planejamento. Por quê? A gente cresce numa cultura, né? Que, poxa, a gente tem que ter o nosso imóvel próprio. A gente tem que ter o nosso carro. Mas quem disse que a gente tem que ter? Né? A gente traz essa cultura lá dos nossos pais, a gente precisa ter algo próprio nosso, porque é uma questão de estabilidade, de segurança, mas dependendo aí do mercado, da forma como você vai adquirir esse imóvel, isso pode te prejudicar, né? Às vezes, se você investir no dinheiro, você tem um retorno maior do que ter um imóvel. Vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o que acontece hoje em relação a isso, né? Quando a gente acaba dando um pulo maior que a perna, que eu costumo dizer, e a gente acaba querendo comprar um imóvel, muitas vezes a gente vai na opção do imóvel na planta, né? É o que a maioria das pessoas gostam de olhar. Então, eu vou comprar um imóvel na planta porque é mais acessível, eu pago uma parcela mais barata, né? Vou dando aquelas parcelas chaves, lógico que tem diversas empresas que mexem com imóvel na planta, tá? Então, cada uma traz ali um contrato de uma maneira diferente. Mas é para ser fácil, tá, gente? Realmente é para ser de fácil acesso. Você tem uma parcela que cabe dentro do seu bolso. Só que o que acontece? Você vai pagando essa parcela ao longo dos anos, né? E aí, quando você termina de pagar o empreendimento, porque quando você está ali pagando para a construtora, você está pagando o empreendimento, você está pagando a construção. Depois que esse imóvel ele fica pronto e sai o habite dele, aí você vai financiar ele com o banco. E aí o que acontece? Muitas vezes os juros é maior, a parcela já não é mais aquela que você estava acostumado a pagar, a parcela aumenta. E aí as pessoas vão pagando, pagando, e conforme a gente não tem essa organização, a gente acaba se afundando, né? Porque às vezes a gente pega uma parcela muito alta para o salário que a gente ganha, é pouco. Então, muitas pessoas acabam desistindo também dos imóveis na planta, né? Porque todo ano tem um reajuste do INCC. Então, você acha que você está pagando uma coisa, mas na verdade você não está, você está pagando um valor menor, porque a maior parte está ficando ali para a construtora. Então, as pessoas acabam, por falta desse conhecimento, tendo que devolver os imóveis, desistindo. Quando você entra num financiamento, que fica pesado aquela parcela para você. Porque imagina, você pagando uma parcela absurda por 30 anos da sua vida. O que pode acontecer nesses 30 anos? Né?
Não estou dizendo que é errado você comprar um imóvel, que é errado você comprar um carro, tá? Não é isso. Mas a gente tem que fazer isso da maneira correta. Quando a gente estiver bem estruturado, buscar um bom financiamento, uma boa parcela, olhar para outras variáveis. Porque hoje o que eu vejo muitas pessoas falando, poxa, eu quero ir morar sozinha, eu não quero mais morar com os meus pais, eu quero ter o meu espaço, eu quero ter minha casa. Só que hoje, quando você mora com seus pais, você não tem muitas responsabilidades, né? Como um aluguel, por exemplo, como uma conta de luz, internet, né? Tem, lógico, como eu falei, aquelas pessoas que ajudam, tá, gente? Não estou generalizando a situação, mas a maioria das vezes, quando você está morando com seus pais, você não tem um custo fixo alto, né? E quando você vai morar sozinho, seja para comprar a casa ou morar de aluguel, você tem esse custo a mais. E às vezes a gente acaba se prejudicando também. Então, são variáveis que a gente precisa olhar. É a mesma coisa com o carro. A gente quer porque quer ter um carro, às vezes realmente a gente precisa, né? Mas o carro, gente, ele não é um bem, tá? Ele é um bem de consumo, tá? Digamos assim, ele é um bem realmente que você vai adquirir ali para um conforto, tá? Por quê? A partir do momento que você tira o carro da loja, ele já não vale mais aquilo que você pagou, é diferente do imóvel, né? Que muitas vezes ele vai aí aumentando o seu valor ao longo dos anos. O carro não, ele deprecia. Então, ele deprecia de 7 a 10% ao ano. Então, às vezes, você pagou 60 mil reais num carro, né? Por 4 anos, um carro que você comprou por 30, que vale 30, você pagou 60 por conta de juros e tudo mais. E aí, quando você vai vender o carro, você já não consegue vender ele por 60 nem por 30, né? Ele já tá valendo 20. E aí, o que as pessoas acabam olhando aqui também é a questão da parcela. Cadê, né, o combustível, o seguro, a manutenção, né, estacionamento que às vezes a gente precisa ter. Então, são vários custos que a gente precisa olhar além da parcela do carro, né? Então, entender o nosso fluxo de caixa é um dos principais pontos dentro da educação financeira e eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente com vocês. Então, quando a gente traz o resultado de um mau planejamento e a gente quer dar um pulo às vezes maior que a nossa perna, a gente acaba se prejudicando, principalmente na hora de adquirir bens. Porque a ideia é que, lógico, futuramente a gente queira um bem, tem pessoas que não têm vontade de ter um bem próprio, preferem alugar carro, preferem morar de aluguel, enfim, cada um tem o seu perfil, e a ideia é que você, quando você se planeje financeiramente, você olhe para o que é uma prioridade para você. Poxa, é uma prioridade eu ter uma casa? Não é uma prioridade ter uma casa? Então, deixa eu colocar aqui na balança, né? E então essa parte do mau planejamento acaba trazendo consequências para os nossos clientes, né? E como que eu vou trazer esse controle para dentro da minha vida financeira, né? Como que nós investimos, né? Muitas vezes somente no final do mês, depois de pagar as contas e se sobrar alguma coisa. Gente, é muito errado isso, tá? O que eu gosto de trazer, até uma analogia aqui que eu utilizo com os meus clientes, ou até para ensinar, eu gosto de trazer a analogia do restaurante. Quando a gente vai num restaurante, pegar ali, né, digamos assim, a gente vai almoçar, então a gente começa a se servir, e a gente tá ali batendo um papo legal, a gente às vezes coloca muita comida, e sobra, né? Sobra no prato. E aí, o que acontece com essa comida? Ela vai pro lixo, né? A gente acaba jogando fora, porque, peguei ali, sobrou, enfim. E aqui eu gosto de trazer isso como se a gente tratasse o nosso dinheiro como lixo também, né? Quantas horas por dia a gente não trabalha, né? 8 horas, 12 horas. Eu muitas vezes trabalho 16 horas, quase 20 horas por dia, dependendo do dia, né? Uma reunião atrás da outra. E a gente acaba tratando o nosso dinheiro como qualquer coisa, porque a gente só guarda se sobrar, né? Quanto, na verdade, deveria ser ao contrário. A gente deveria usar o nosso dinheiro, putz, eu vou guardar 100 reais por mês. Então, quando o meu salário cair, eu já vou guardar esse dinheiro. Esses 100 reais eu não vou contar com ele. Ele é uma segurança minha. Então, a ideia é que quando a gente, né, o dinheiro cai ali na nossa conta, a gente tira um dinheiro que a gente colocou como meta para guardar, tá? Porque o ideal é a gente guardar pelo menos 20% daquilo que a gente ganha, tá? No mínimo ali, guardar 20% do que vocês ganham. Isso seria, o mundo ideal, digamos assim. Às vezes, poxa, eu não consigo, mas é um trabalho de formiguinha, tá, gente? Não adianta nada. Às vezes a gente tem dívidas, a gente tem isso, a gente quer do nada investir, quer começar a ganhar dinheiro. É um trabalho de formiguinha. Às vezes a gente tem que corrigir erros que a gente cometeu lá no passado. Então, a ideia do investimento é a gente guardar sempre no começo do mês e não no final, né? Para a gente começar a valorizar o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso esforço.
né? Então, falei, né, que o ideal é a gente investir já no começo do mês. Só que agora eu entro na questão de como controlar os nossos gastos, né? Muitas pessoas sofreram um impacto nessa crise em relação a ter, às vezes, o salário um pouco reduzido ou ter ficado desempregado e não estar preparado para uma crise como essa ou por qualquer situação. Gente, eu estou utilizando a crise como exemplo porque foi algo que realmente impactou e até está fazendo as pessoas olharem para essa parte de finanças, de planejamento de uma maneira diferente, tá? Muitas pessoas, por mais que teve a crise, não se importam com isso. Muitas pessoas estão buscando conhecimento, assim como vocês, para entender um pouco mais como lidar com o seu dinheiro, né? Eu acho isso importante. Então, o que a gente precisa saber, a princípio, é entender os nossos gastos. Então, eu preciso entender o que eu tenho de gastos. Então, o que são gastos fixos, tá? São aqueles gastos que a gente não consegue mexer. Então, é uma luz, é uma água, é uma internet, às vezes a parcela de um financiamento, né, de um carro. Então, são coisas que a gente não consegue, que todo mês a gente é obrigado a pagar, né? E os gastos variáveis já são aqueles gastos que eles oscilam durante o mês. Então, o supermercado, né, às vezes a gente coloca uma meta ali, vou gastar esse mês R$ 500 no supermercado. Então, a meta é R$ 500, aí você vai ver, você gastou 1.000, né? Bota um iFood ali, que a gente tem esse costume, né, de gastar bastante com comida, ainda mais nesse momento de crise, que ninguém tá saindo para lugar nenhum, vamos gastar com comida, né? Engordar um pouquinho aí na quarentena para ajudar. Gente, brincadeiras à parte, tá? Gastos variáveis é voltado realmente para aquilo que ele é variável. Você pode ter ele no mês ou não, como roupas, né? Como um combustível, por exemplo, na quarentena. Se você está trabalhando de casa, se não tem muito para onde a gente ir, o gasto com combustível deveria reduzir, né? O gasto com restaurante deveria reduzir também. Então, muitas pessoas, né, lógico, sofreram muito impacto com isso, mas eu costumo geralmente olhar a crise também para um lado positivo, né? Poxa, tudo bem, infelizmente aconteceu, mas eu não tô tendo esse gasto, não tô tendo esse gasto, não quer dizer que o quê? Esse dinheiro que deveria estar indo para esse tipo de coisa, eu posso estar guardando. Por que não guardar? Porque que em vez de eu, poxa, tô vendo que tá sobrando com combustível, com roupa, essas coisas, eu vou gastar com alimentação. Se você já tem, às vezes, a alimentação que você gostaria. Por que não utilizar esse dinheiro para guardar? Poxa, eu vou aproveitar esse momento, então, que eu tô tendo essa sobra, né, para entender melhor os meus gastos e, poxa, ver da onde que eu posso diminuir, ver aonde ali eu consigo, quanto eu consigo guardar por mês. Então, a gente também tem que tirar algo positivo desse momento que a gente está vivendo, né? Lê, tive meu salário reduzido, como que eu posso fazer? Uma coisa que eu tento entender muito com os meus clientes, né, até quando eu falo de educação, poxa, o que dá pra gente mexer? Por exemplo, o aluguel é negociável? Muitas vezes a pessoa que alugou a casa para você, ela não precisa daquele dinheiro. Ela pode ter outras fontes de renda. Muitas vezes ela precisa, lógico. Mas, poxa, reduzir um pouco o aluguel, fazer um acordo, né? Ali, questão da internet. Gente, tem planos aí que eu vejo as pessoas pagando R$ 300 por mês, sem necessidade. Então, são coisas que dá pra gente mexer. Parcelas do financiamento, né? A gente pode congelar. Até trouxe de exemplo alguns casos que eu utilizo nessa questão do financiamento, que estava ficando muito pesado. Eu falo, olha, a gente vai congelar o financiamento, porque a gente vai diluir as parcelas no restante do período, e se você pegar um período aí de 200 meses, 300 meses, a parcela em si, ela não vai aumentar de uma forma proporcional absurda. Então, o que eu falo para meus clientes? Olha, a gente vai congelar o financiamento, e aí você vai, em vez de você gastar esse dinheiro, você vai guardar ele, como se fosse uma reserva. Tá? Então, você tem a mentalidade que ele vai continuar sendo um gasto fixo para você no mês, só que em vez da gente pagar como a gente congelou, você vai investir para você gerar uma reserva de emergência maior. Né? Porque teve o salário reduzido, seria uma coisa que não teria como a gente tirar. Então, sobrou um dinheiro, a gente vai guardar. Porque o que acontece? Às vezes, gente, a gente fala, não, eu vou congelar meu financiamento, porque vou aproveitar esse momento, né? Para guardar o dinheiro, e tem pessoas que gastam. Já aconteceu isso com clientes meus. De eu falar, olha, a ideia é a gente guardar o dinheiro, e eles guardaram o dinheiro, eles gastaram o dinheiro e ainda fecharam no vermelho. Por quê? Por falta de controle, tá? Gente, a planilha de fluxo de caixa, se você quer ser uma pessoa bem organizada, você precisa ter. Eu costumo dizer que muitas empresas de sucesso, hoje elas não têm um sucesso assim do nada, elas começaram lá de baixo, né? São empresas que estão há anos no mercado. Se a gente for pegar uma Coca-Cola, uma Apple da vida, são empresas que estão há muitos anos no mercado. E elas fazem esse controle financeiro.
Às vezes a gente é autônomo, a gente faz um controle financeiro para nossa empresa, mas a gente não faz para nossa pessoa física. Por quê? Por que a nossa empresa é mais importante do que a gente, né? Então, quando a gente quer se tornar também pessoas... Quando eu falo pessoas de sucesso, tá, gente? Não é pessoas ricas, milionárias, não. Mas eu quero ter uma estabilidade financeira. Eu vou falar por mim. Eu, Letícia, não tenho o sonho de ser uma pessoa rica, milionária, né? Mas eu quero ter uma estabilidade financeira na minha aposentadoria. Eu quero futuramente dar para os meus filhos um bom estudo, um conforto melhor, né? Eu acho que é isso que a gente busca estabilidade financeira. E a gente só vai conseguir fazendo isso desde o comecinho. É um trabalho de formiguinha. Quando a gente fala de planejamento financeiro, não adianta você falar, putz, eu vou me planejar financeiramente, em um ano eu vou ter tanto guardado. É um trabalho de formiguinha. Até a questão de investimentos, vou entrar um pouco nesse ponto com vocês também, para vocês entenderem o momento atual que a gente está vivendo, até entender como funciona essa questão dos investimentos, como isso interfere, né, na vida de vocês. Então, antes de mais nada, antes de falar disso, o controle de fluxo de caixa é essencial. Até uma dica que eu dou para vocês no controle dos gastos, em relação, às vezes a gente pega, né, e fala, putz, gasto muito no cartão de crédito, não sei para onde está indo meu dinheiro. Se você pegar a sua fatura e você diluir ela na sua planilha, em vez de colocar lá fatura de cartão e colocar o valor total, né, mas diluir realmente, olha, gastei tanto com supermercado, gastei tanto com roupa, gastei tanto com iFood, você vai conseguir identificar para onde está indo o seu dinheiro, né? Então, essa questão do cartão, a gente é errado ter cartão? Não. A gente tem que só saber se policiar em relação a ele. Porque às vezes a gente, putz, eu vou sair, você não tem dinheiro, eu vou passar no cartão. Não sei o que, eu vou passar no cartão. Aí chega no outro mês, o cartão tá como, né? A fatura lá, estourando, bombando, a gente desesperado, não sabendo como pagar. Às vezes veio até um valor a mais do que a gente esperava. E isso vai gerando uma bola de neve, tá, gente? Isso acontece uma vez ou outra, a gente consegue arrumar. Quando isso começa a acontecer um mês atrás do outro, um mês atrás do outro, isso prejudica muito vocês financeiramente, porque é onde a vida, né, vira uma bola de neve, você tem muitas dívidas para pagar e você às vezes nem lembra como que começou isso, né? Então a gente tem que se policiar muito também com o cartão de crédito, porque é um dos produtos do mercado que tem a maior taxa de juros, tá? Cartão de crédito, cheque especial, ele está até à frente do crédito pessoal, né? Então, como que seria a divisão ideal, né, do dinheiro, do nosso dinheiro? Então, no máximo, ter 50% de gastos fixos, tá? Independente do seu salário. Se você seguir essa métrica, fica mais fácil de você se organizar. Gastos variáveis, no máximo 30%, né, de gastos variáveis e investir no mínimo 20%. Poxa, Lê, hoje eu ainda não consigo guardar 20%, me prejudiquei em algumas coisas. Eu sempre costumo dizer, gente, se a gente tem dívida, mas a gente também quer investir, quita primeiro as suas dívidas. Depois que a gente quitou as dívidas, a gente pega e começa a guardar dinheiro. Porque não faz sentido você guardar dinheiro e não quitar suas dívidas. A não ser, né, que, poxa, eu preciso juntar um montante maior para daí quitar a dívida que vai ser mais vantajoso. Então, a gente tem que entender também a taxa de juros da dívida, o valor, o montante, formas de negociação. Porque no momento atual que a gente está, é bom para quem está devendo. Para quem está querendo investir, não é bom, tá? Então, como eu falei, então a gente precisa administrar, né, os nossos gastos, primeiramente, para daí a gente entender aonde a gente vai investir. Porque não adianta nada a gente ter dívida, a gente ter isso, mas a gente não, né, quitar essas dívidas para daí investir dinheiro. Porque tem muitas coisas que podem atrapalhar vocês no momento que vocês vão investir. E o que eu vejo muito é todo mundo, eu quero investir, eu quero ter retorno. Só que, gente, não é a rentabilidade, não é o acúmulo que vai contar para vocês, é o tempo. Um fator principal quando a gente fala de planejamento, de investimento, é tempo. As pessoas levam muito no aporte que a gente coloca todo mês e também na rentabilidade desse investimento. Não existe investimentos milagrosos, tá? Esses investimentos milagrosos que existem, até vou comentar um pouco mais à frente, são pirâmides. E você pode sim correr o risco de quebrar a cara e perder todo o seu dinheiro. Tive pessoas próximas a mim, da minha família, que aconteceu isso. Tá. Então, como controlar melhor o meu dinheiro? Às vezes a gente tem 500 cartões de crédito, né? Tem 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando você vai ver, já virou uma bola de neve, tem muito cartão, não sabe por onde começar. A ideia, gente, é a gente concentrar as nossas saídas de dinheiro. Então, ter aí um cartão de crédito, é importante ter sim o cartão,
tá? Porque às vezes eu quero fazer uma compra que às vezes é grande, em vez de você comprar ela à vista, porque às vezes o que eu escuto muito, poxa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar, sei lá, uma TV, eu vou juntar o dinheiro e vou comprar à vista, porque eu não gosto de parcela. Mas pensa comigo, se tiver um investimento bom no mercado, que se você colocar o seu dinheiro, ele vai estar rendendo, né, um valor legal, e aquela parcela, ela cabe dentro do seu bolso, por que você vai comprar a televisão à vista? Por que em vez de você comprar ela à vista, você não investe o dinheiro e paga ela parcelado? Então, você ter um cartão de crédito não é errado desde que você saiba usar. A seu favor, é claro. Então, sempre ter o cartão de crédito, o cartão de débito e débito em conta, porque hoje é muito difícil também a gente usar dinheiro, né? É raro a gente andar com dinheiro na rua, na carteira. Então, a gente usa muito cartão de débito. Só que até com o débito a gente pode se descontrolar um pouco, tá? Então, eu gosto muito de ter um cartão de crédito, direcionar as compras maiores no cartão, para que eu não precise ficar pagando tudo à vista e guardar o dinheiro. É lógico que a gente tem que saber aonde guardar também, né? Um investimento seguro, que tenha uma boa rentabilidade, para que você tenha um retorno legal. E aí cortar, né, o restante aí do cartão e tudo mais, até de dinheiro, porque dinheiro muitas vezes a gente não consegue colocar na planilha até, né? Quando você vai no cartão de débito, por exemplo, você puxa o extrato da conta, você consegue até jogar ali, né, o que você gastou. Então, gente, para a gente seguir a ordem de ter um bom planejamento, o primeiro ponto, não gastar mais do que ganha. Se você é uma pessoa que gasta mais do que você ganha, você precisa primeiro organizar o seu fluxo de caixa, porque se você continuar nesse ritmo, vai ser muito difícil você conquistar alguma coisa na sua vida. Às vezes, até a gente consegue naquela luta, naquela sofrência, é uma dor de cabeça, é um estresse gigantesco, às vezes até afeta a nossa saúde emocional, né? Mas se você sempre manter a métrica de não gastar mais do que você ganha, você vai conseguir alcançar os seus objetivos de uma maneira muito mais saudável, tá? Investir no futuro antes do presente. Investir no futuro antes do presente é o que eu comentei lá no começo. Eu vou guardar primeiro antes de gastar. Poxa, eu não consigo guardar 20%, mas eu consigo guardar 5%, eu consigo guardar 3%, eu consigo guardar, né? Eu consigo fazer algo com pouco, às vezes, que eu ganho, com pouco que eu tenho, mas eu consigo, né? Se vocês guardarem, tá, gente, R$ 100 por 30 anos da vida de vocês, vocês vão ter um acúmulo de quase 300 mil. Nossa, Letícia, mas é 30 anos. Mas a gente trabalha por 30 anos para ter uma aposentadoria que a gente acha que é decente, né? Que realmente não é aquilo que a gente vai ter. E você está guardando o mínimo. Por mais que você guarde R$ 100, daqui 30 anos só você vai ter 300 mil, mas você vai ter. Você tem uma renda passiva de R$ 3.000 por mês tranquilamente, né? E aí, se você conseguir se aposentar pelo INSS, você vai ter uma renda a mais. Então, é algo que a gente está fazendo, é o mínimo que eu estou colocando, R$ 100, às vezes a gente gasta uma besteira, a gente gasta no final de semana, uma comida que a gente pede desnecessária, né? E a gente não pensa em olhar para o nosso futuro. Então, investir no investir no futuro antes do presente é isso, gente. Eu estou guardando, porque eu estou pensando na Letícia daqui a 10, 20, 30 anos, né? Porque eu quero ter essa segurança e viver com o que eu tenho. Sempre tentar viver um degrau abaixo, né? Isso é importante. Ter e manter um controle de fluxo de caixa é essencial, não tem como, é aquilo que eu falei. Se você quer saber para onde está indo o seu dinheiro, você vai ter que planilhar, você vai ter que olhar seus gastos. Proteção de capital. Aí eu entro num ponto bem legal. O que é a proteção de capital? É quando eu olho para o meu lado pessoal e o meu lado material. Às vezes a gente trabalha anos da nossa vida para conquistar um carro, para conquistar uma casa. Então, a gente proteger os nossos bens, a gente proteger a nossa força de trabalho é importantíssimo, tá? Isso é um dos pontos principais para você ter um bom planejamento. Por quê? Se ao longo dos anos você está acumulando, né, ali o seu patrimônio, o seu capital, que é o tópico 5, que é o acúmulo de capital, que são os seus investimentos, o seu dinheiro trabalhando para você, e ao longo do caminho acontece alguma bucha, que você não pode mais trabalhar, que você perde seu bem, que você isso e aquilo, para onde que vai o seu acúmulo? Vai tudo para baixo. Você vai perder tudo aquilo que você foi construindo ao longo dos anos com muito esforço, né? E aí vem a expansão de capital. A expansão de capital, gente, para muitas pessoas, até pessoas que gostam de investimento, aqui ele está como tópico 6, mas as pessoas já vão lá no tópico 1. Por quê? Aqui eu estou falando de renda variável, né? Hoje, se a gente for olhar para o cenário atual do nosso mercado, a renda variável é muito mais vantajosa que a renda fixa, né? Então, só que às vezes a gente quer porque quer investir em renda variável, a gente investe um dinheiro que a gente não poderia perder,
Porque se você tem a sua vida financeira bem estruturada e você fala para mim, chega para mim e fala, Lê, eu posso colocar 100, 200 reais aqui no investimento de alto risco que não vai me fazer falta, é uma coisa. Você não ter a sua vida financeira bem estruturada, às vezes você ter dívidas, você ter isso, e você querer investir em algo que você pode perder tudo, você está dando um tiro no seu próprio pé. Né? Então, assim, investir em renda variável é errado? Não. Muito pelo contrário. Né? Você tem que investir, a gente tem que ter uma variedade maior de ativos na nossa carteira. Quanto mais ativos, maior a rentabilidade. Mas você tem que entender que, além de ter algo na renda variável, você precisa ter algo na segurança. Se você não tem essa segurança e você já está indo direto para sua renda variável, você está colocando basicamente você está correndo todos os riscos possíveis da sua vida de perder o seu dinheiro e se prejudicar também financeiramente, tá? Então a gente vai entender, né, o que é importante aqui em cada tópico, né, como controlar melhor os riscos que a gente tem na nossa vida. Então, vamos lá. Como eu estava falando, ao longo do caminho vocês estão acumulando o patrimônio de vocês estão guardando dinheiro, trabalham ali todo mês, guardam pouco, guarda isso. Só que aí chega na metade do caminho, né? E você acaba ficando inválido, você não pode mais trabalhar, você tem que ficar dependendo do INSS. Para você começar a manter o seu padrão de vida, você vai tirar seu dinheiro, você vai, né, tirar ali o dinheiro da onde? Das suas economias. E aí, por quanto tempo que essas economias elas vão conseguir te manter? Né? Então, ao mesmo tempo que você pode estar aqui, isso aqui pode acontecer, ó, você pode perder tudo. Né? Só que como nos blindar disso? Então, quais são os riscos? O desemprego, né? Infelizmente, é um risco que a gente corre, a gente está aqui no mercado, então não tem como. Problemas de saúde, né? Pode atrapalhar também. Dano material, a gente prudente com o carro, mas alguma pessoa não é e bate na gente e acaba trazendo um dano material que pode afetar a nossa vida financeira. Um acidente, como eu falei, ficar inválido, né? Não poder mais trabalhar, ter que ficar dependendo de INSS. Morte, né? Eu até costumo dizer que morte a gente não ia nem contar aqui, né? Que a gente tá aqui, a gente, né, nem para chamar, Deus me livre. Mas infelizmente, morte, para quem tem família, esse é um ponto importante que eu vou tocar aqui, tá, gente? Para quem tem, ou para quem quer ter, ou quem tem bens também, é um assunto legal que eu vou abordar. E gastos inesperados, né? Às vezes a gente tem um gasto ali que a gente não esperava nunca na vida ter, e aí ele vem e acontece assim de um jeito que dá uma baqueada. Então a gente precisa o quê? Quando eu falo de planejamento financeiro, você precisa mapear esses cenários, esses possíveis cenários e se blindar, criar planos de ações para tudo na vida, gente, para seus objetivos. Eu tenho o objetivo de comprar uma casa, eu vou mapear um plano de ação para eu alcançar essa casa, né? Às vezes a gente não gosta disso, né? Não quer mais, e aí a gente acaba se prejudicando. Por quê? Porque você vai lá, né, faz o financiamento de qualquer jeito e depois não consegue arcar. Então é importante a gente criar um plano de ação para tudo aquilo que a gente for alcançar na nossa vida, tá? Então, o primeiro deles, desemprego. A gente precisa ter uma reserva de pelo menos 3 a 6 meses do nosso salário, né, com uma liquidez alta. Então, o que é liquidez? O quão rápido eu consigo pegar o meu dinheiro. Então, por exemplo, a poupança tem uma liquidez show de bola. Por quê? D mais zero. Por mais que ela não tenha uma rentabilidade grande, gente, quando eu falo de reserva, eu realmente não estou olhando para a rentabilidade. Eu estou olhando por, tipo, aconteceu qualquer coisa, eu tenho meu dinheiro ali em mãos. Não adianta nada você ter uma rentabilidade absurda e você deixar o seu dinheiro preso por 10 anos. Se der alguma bucha, você não vai conseguir pegar ele. Então, a gente tem que sim ter esses investimentos de rentabilidade maior, mas quando eu falo de um desemprego e ter uma reserva de emergência, a rentabilidade não é um fator principal para mim. Lógico que a gente precisa pelo menos de 100% do CDI, mas, né, olhar por uma rentabilidade de 150, 140, 120% não é o ideal. Problemas de saúde. Então, hoje, muitas pessoas acabam deixando um pouco de lado a questão do plano de saúde. A gente sabe que, dependendo do caso, é um pouco caro mesmo do local que você for fazer e da idade, né? Quanto mais velho você fica, mais risco você traz para as empresas, então fica até mais caro. Mas um plano de saúde, gente, eu até costumo dizer que um plano de saúde ele é muito melhor com seguro de doenças graves, tá? Por quê? Com o plano de saúde você vai ter o atendimento, se você tiver um bom plano de saúde, você vai ter um atendimento bom. Você tem ali, querendo ou não é gastos a mais que você vai ter para fazer exames e tudo mais. Então, qual que é o ideal?
Eu estava falando muito do tempo lá atrás e eu vou utilizar o tempo muito como um fator principal de todas as coisas. Eu hoje tenho 25 anos, tá? Se eu fizer um plano de saúde hoje para mim, né, e esse plano de saúde, eu manter ele durante vários anos, quando eu chegar nos meus 50 anos, eu vou estar pagando por um preço que é mais dentro da minha realidade do que se eu tiver 50 anos e resolver fazer um plano de saúde para os meus 50 anos. Eu vou pagar um valor absurdo. Então, quanto mais velho a gente fica, mais risco a gente traz. Então, se eu tenho, por exemplo, 18 anos e eu quero fazer um plano de saúde, o valor para mim vai ser baixíssimo. E se eu manter esse plano de saúde ao longo dos anos, ele só vai reajustando ali a tabelinha, a inflação e tudo mais. Então, ele não vai ficar um valor absurdo quando eu tiver os meus 40, 50, diferente de uma pessoa que tem 40 e quer fazer um plano de saúde. Ele vai ficar mais caro. Então, sempre utilizar o tempo ao nosso favor. E lógico, a gente pode olhar planos de saúde mais em conta. É tudo uma questão de pesquisa de mercado, gente. É que tudo que a gente olha, a gente vai sempre no mais caro, porque a gente é acostumado. Mas tem empresas boas no mercado também, e traz planos de saúde bem acessível. Isso é importante. Eu vejo o plano de saúde como um investimento. Porque se acontecer alguma coisa comigo e eu tenho um plano de saúde, por mais que eu pague R$ 200 no mês, mas às vezes tem um exame que você vai fazer que você tem que pagar 500, né? Dependendo de caso. Uma noite na UTI custa, dependendo do hospital, R$ 10.000. E a gente sabe, lógico, a gente tem o SUS, mas às vezes ele também não traz o melhor atendimento a algo que a gente espera, né? Então a gente precisa aí, se a gente tem a oportunidade de ter um plano, de poder colocar isso na nossa vida, é um ponto-chave também, tá? Danos materiais. O que eu costumo dizer dos danos materiais? A gente tem o nosso carro, e quando a gente tem um carro, entra a questão do seguro, né? Às vezes você tem um bem, querendo ou não, que você pagou 40 mil, 50 mil reais, e você paga R$ 1.000 num seguro. Por quê? É muito mais vantajoso eu pagar o seguro e se acontecer alguma coisa o seguro vai cobrir do que eu não ter seguro e dar perda total no carro. Poxa, eu perdi 50 mil, né? Imagina, você tem o carro, sofreu um acidente ou alguém veio bater em você, deu PT no carro, você não tem nenhuma proteção nesse bem e aí você perdeu 50 mil. É a mesma coisa da residência. Gente, é tão barato o seguro residencial e aborda tantas coisas. Tem tipos de seguro que você tem acesso a pessoa, a chaveiro, a eletricista, algo que às vezes você teria um gasto por fora e você tem dentro de um seguro residencial que pode te ajudar. Até mulheres que moram sozinhas é algo bem bacana, né? Eu tenho clientes que moram sozinhas e já utilizaram diversos serviços dentro de um seguro residencial que foi super vantajoso, que é um gasto que ela paga assim de 30, 40, 50 reais por mês, que se ela fosse chamar o encanador, ela pagaria 300. Então é tudo uma questão da gente colocar na balança e entender o que é vantajoso ou não, tá? Acidentes, aí entra aquela famosa questão de seguro, né? A gente olha muito para, eu gosto de trazer a questão de, tenho o meu seguro do carro e eu tenho o meu bem e protejo o meu bem, né? Por que a gente não se protege? Por que é muito mais fácil eu ter um seguro para um carro do que ter um seguro para mim? Por que o meu carro vale mais do que eu? Eu entendo que o banco, muitas vezes, eles empurram muitos produtos para os clientes que muitas vezes não são vantajosos. Eu digo isso por experiência própria, eu trabalhei em banco. Eu sei como funciona. É errado o que a pessoa faz? Não, é o trabalho dela, ela tem metas, ela precisa bater, né? Mas a gente fica com esse certo receio desses produtos, primeiro, porque a gente não entende a importância deles. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. Às vezes a gente fala, mas se eu investir o meu dinheiro, esse valor, esses 50 reais que seja, que eu vou pagar no seguro, eu investir, eu vou ter um retorno muito maior. Mas se ao longo do caminho acontecer alguma coisa com você, que é a mesma coisa que poderia acontecer com o seu carro, que te brecar, você não vai ter mais esse dinheiro para investir. Você vai ter que usar todas as suas economias para, às vezes, manter o seu padrão de vida, porque talvez o INSS ele não vai dar para você o que você precisa. E seguro de acidentes pessoais, gente, ele é um seguro muito barato no mercado. Principalmente para quem é autônomo, é um seguro super interessante, porque ele tem uma categoria a mais dentro dele, que é o DIT, que é diária por incapacidade temporária. Então, às vezes, você é um autônomo, você vai ter que passar por uma cirurgia, você vai ter que ficar 3 meses afastado, não vai poder trabalhar, ou você sofreu um acidente, você recebe uma diária pelo período que você ficou afastado. E funciona muito bem. Eu já tive clientes que receberam esse DIT, e assim, é sensacional. E é um seguro que fica assim, 40, 30 reais por mês, depende muito da idade também, tá?
E então, para quem é autônomo, gente, é essencial, tá? De verdade. E para quem é novo também, pô, você tem 20 anos, você não tem família, você não tem filho, mas você gosta de andar de moto, você tem carro, é bom você também se prevenir, tá? Não precisa ter um seguro de vida se você não tem família, não tem nada, por que você vai ter um seguro de vida? Né? Um seguro que a gente utiliza ele até para outras estratégias. Então, o seguro de acidentes pessoais, ele é muito barato, ele é voltado realmente para acidente, tá? Então, por isso que ele acaba saindo mais com um custo-benefício melhor no mercado. Mas lógico que tem a questão, pelo banco, não, né? Você tem que olhar uma empresa que é bem estruturada, uma empresa boa no mercado, que tem uma base ali, né? Ok, um bom período também, não vai fazer em qualquer empresa que não faz sentido. A gente tem que saber pesquisar isso. Morte. Não deveria nem ser seguro de vida, né? Deveria ser seguro de morte, porque a gente morre e a gente não recebe nada, né? Mas assim, para quem tem família, gente, para quem tem filho, é que o nosso trabalho de planejador, ele vai muito além de investir. Eu preciso blindar os meus clientes de qualquer risco que ele pode sofrer. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se você tem família, você tem bens, e a gente sabe o quanto custa, eu não sei se vocês sabem, mas o custo de um inventário, quando alguém morre, para você fazer, né, de uma casa, de um empreendimento ou de algum bem que a pessoa deixou, é absurdo. Por quê? Você tem que pagar a taxa, né, que vai variar bastante de estado para estado. Ali, que se eu não me engano, é a taxa do... Nossa, fugiu a palavra. Fugiu a taxa, quando eu lembrar eu falo. Mas tem uma taxa que a gente paga que varia de estado a estado, que é 4%, 3% de um, 5% em outro. Então vai muito. São Paulo, eu sei que é 5%, é 4%, tá? Então, fora isso, eu tenho as taxas de advogado. Então, o que eu costumo falar? Quando a gente faz um seguro de vida, às vezes é para você realmente, você não está se blindando, você está blindando a sua família. Então, eu tenho casos de cliente que até hoje não conseguiu vender o bem que o pai deixou, porque o inventário custa 600 mil. E aí é uma pessoa que está louca para vender, quer se desfazer, não quer ficar com aquele bem, não é algo que é vantajoso para ela, mas por conta dela não ter o dinheiro para o inventário, ela não pode vender, né? Então, quando a gente traz o seguro de vida, a gente não traz, porque eu vou pagar uma coisa que... Não, para quem tem filho, para quem é a única fonte de renda da casa, você precisa deixar uma segurança para sua família, você precisa começar a pensar nesses pontos, né? Isso é importante. Então, às vezes, é um produto que a gente realmente não vai ter um retorno. Depende. Tem seguro no mercado que é seguro resgatável. Você consegue pegar uma parte. Às vezes, até mais do que você colocou. É tudo uma questão de informação. Nós temos diversos produtos no mercado. Então, tem seguros que são, assim, excelentes. São ótimos produtos. O valor, às vezes, do custo dele, pelo que ele te proporciona, assim, é absurdo de bom, digamos assim. Então, ele é resgatável, né? Tem seguro que é resgatável, que você consegue pegar de volta o dinheiro que você colocou, né? Ou uma parte dele, enfim, tem diversas coisas no mercado que é bem bacana, só que a gente, por conta dessa falta, né, de conhecimento, ele não é tão vantajoso, né? Ao nosso ponto de vista. Mas é algo a se pensar. E se você quer ter um planejamento financeiro, você quer ter uma família, você quer construir, ou você já tem, isso é um ponto principal, tá? É a chave ali para estruturar a sua base até você ter um acúmulo legal para se manter. Tudo está sob controle? Aonde eu vou investir? Então, eu estruturei a minha base financeira ali, que é ter um fluxo de caixa, eu sei para onde está indo o meu dinheiro, eu consegui identificar esses pontos, eu consegui ver ali, né? Eu tenho ali uma proteção, que se acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho, isso vai me blindar. Eu estou bem estruturada naqueles pontos que eu falei, aí eu vou entender sobre investimento. Aonde eu posso colocar o meu dinheiro, né? Qual que é a melhor forma, como investir. Então, primeiro ponto, né? Ninguém investe para colecionar nota de 100. Isso é um fator principal. Então, quando a gente fala de investimento, gente, ninguém investe por investir. A gente investe porque a gente tem algum propósito na vida, seja ter só uma estabilidade. Olha, eu quero guardar dinheiro porque eu não quero mais fechar no vermelho, eu não quero me preocupar com dívidas. Então, assim, a gente tem que refletir, a princípio, sobre quais são os meus objetivos. O que eu quero para minha vida. Porque, assim, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, eu costumo dizer que qualquer caminho serve. Então, qualquer coisa que acontecer para mim tá bom. Então, o primeiro ponto é, eu quero saber aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Eu quero ter minha casa, eu quero ter um carro, eu quero poder viajar uma vez por ano.
eu quero, sei lá, ter uma qualidade de vida na minha aposentadoria. Enfim, cada um tem um objetivo. E ao longo dos anos, esse objetivo muda. Isso é completamente normal. Então, a partir do momento que você definiu seus objetivos, algo que você quer muito, invista com prazos determinados. Então, assim, não adianta, tá, gente? Eu quero comprar uma casa, mas eu quero a casa para daqui a um ano. A gente não faz milagre. Você vai se prejudicar. Isso vai atrapalhar você financeiramente. Então, coloque prazos que sejam realistas, mas coloque um prazo para você poder trabalhar em cima dele, né? Ter uma reserva de emergência com alta liquidez, isso é importantíssimo, independente se vocês estão construindo ali, né, os outros investimentos no médio, no longo prazo, ou até mesmo investimentos no curto prazo ali com uma rentabilidade um pouquinho maior, mas tem uma reserva ali de alta liquidez. Por exemplo, o Nubank, ele é um banco que ele rende 100% do CDI. É um banco legal, de você deixar ali uns R$500, uns R$600, aí vai muito da vida financeira de cada um. Poxa, se você acha que você deixar R$500 no Nubank para você é ok, beleza. É um banco, gente, de fácil acesso, que na hora que você coloca ali, você consegue ver o dinheiro, você consegue pegar, não tem problema nenhum. A gente se prende muito a banco de varejo, né, porque tem ali a agência, mas o Nubank também tem a agência, lógico, não tem em todas as cidades, como tem o Santander, como tem o Banco do Brasil, mas a segurança é a mesma, todos são administrados pelo Banco Central. Todos os bancos ali têm CNPJ, têm a mesma segurança de um banco de varejo. A diferença é que é um banco digital, né? Mas traz coisas a mais aí pra gente. Então, não tem anuidade no cartão de crédito. Então, eu gosto muito de utilizar o Nubank para falar para os meus clientes, olha, deixa ali R$1.000 que seja, R$500 que seja nesse banco, porque qualquer emergência você consegue pegar e rende pelo menos 100% CDI, que é melhor que a poupança, né? A poupança tá rendendo 70% aí e sempre rendeu assim. Então, realmente a gente olha para ela por questão de liquidez, né? Não rentabilidade. E avalie o desempenho da carteira como um todo. Todos os investimentos juntos. Gente, quando a gente fala de investimentos e a gente fala de ativos, né? Quanto mais ativos na sua carteira, maior a sua rentabilidade. Então, a ideia não é a gente deixar todo o nosso dinheiro em um único potinho, é a gente realmente diversificar ele de acordo com os nossos objetivos. Se a gente guarda dinheiro sem propósito nenhum, não faz sentido, você vai guardar em qualquer lugar, né? Agora, mesmo que você queira guardar dinheiro para ter mais dinheiro, a ideia é a gente realmente diversificar os investimentos, tá? Então, entendendo um pouco aí a questão, né, dos conceitos básicos quando a gente fala de investimento, então IPCA, Selic, CDI, né? Então, impacto da inflação na prática. Se a gente parar para pensar quanto que a gente não conseguia comprar lá, né? A gente ia no mercado com R$100 há 10 anos atrás, você saía como? A ostentação ali no mercado, né? Com muita coisa, dava para fazer bastante, comprar bastante coisa que a gente gostava, Danone, bolacha, enfim. Nossa, adorava, lembrava quando minha mãe chegava em casa com aquele carrinho cheio de coisa gostosa para comer. E hoje, com R$100, você sai do mercado com o quê? Com uma sacola e olha lá, com 3, 4 coisas, né? Então, essa questão, esse impacto da inflação ali é o quanto vai valer o nosso dinheiro ao longo dos anos, né? Então, assim, hoje muitas pessoas acabam, eu vou abrir meu negócio próprio porque eu quero ter uma renda maior e tudo mais, só que também tem os seus riscos, né? Você pode investir no mercado financeiro, você pode investir em fundos imobiliários, você fala, eu quero comprar o meu imóvel porque eu vou me aposentar, então eu vou investir nos imóveis. Mas você sabe se todos os seus imóveis eles vão estar alugados? Você já parou para pensar nisso? Hoje, quantos imóveis a gente não vê no mercado que não tem inquilino? A dor de cabeça que isso pode te causar. Então, às vezes, compensa mais a gente investir no mercado financeiro, investir num fundo imobiliário, que você vai ter um retorno do mesmo jeito. E às vezes até mais seguro, digamos assim, né? Porque quando a gente também pensa em ter uma aposentadoria voltada só para investir em imóveis, talvez a gente pode também estar dando um tiro no escuro. Porque a gente não sabe se aquele imóvel vai estar alugado ou não, por quanto tempo eu vou ter um inquilino ou não, quais os custos que aquele imóvel vai me trazer. Será que se ele estiver desocupado, eu vou ter que arcar com condomínio? Tem IPTU, tem vários fatores que as pessoas não pensam. Então, a gente pode muitas vezes ganhar dinheiro olhando também para os investimentos. Selic na prática, né? Hoje, nós vimos que a Selic caiu para 2%, né? A Selic cada vez mais caindo aí. Então, o que isso impacta, né, gente, na nossa vida? Para quem quer investir, não é um bom momento. Assim,
aquela pessoa que tem um perfil mais conservador, não é um bom momento no sentido de, assim, é um momento, sempre é momento da gente investir, mas não é aquele momento de você ter um retorno gigantesco. Se você está esperando isso, esquece, tá? Para quem está devendo, é ótimo. A taxa de juros está lá embaixo, você consegue negociar. Poxa, eu tenho dinheiro, eu tenho uma vida estruturada, a crise não me afetou financeiramente, eu quero comprar uma casa. Às vezes é o momento. Você vai pegar uma taxa de juros lá embaixo. Quando a inflação, né, a inflação, a Selic está lá em cima, né, que a gente já viu casos de estar em 15%, 13%, como que fica a taxa de financiamento do imóvel? Eu já peguei clientes que têm taxa de 10%, de 12% de financiamento, juros absurdos. Aí, você olha isso lá no final, você pagou 3, 4 vezes aquele imóvel, né, que era para valer 1, valeu 3. Então, assim, para quem está comprando, para quem está querendo investir, não é um bom momento. Para quem está devendo, é um ótimo momento. Só que, assim, para o nosso país, né, é um momento, a gente está num momento negativo, né? Quando a Selic está lá embaixo, né, a gente precisa buscar outras alternativas para ter um desempenho melhor nos nossos investimentos. Então, a gente não vai focar na renda fixa, a gente vai para a renda variável, porque ali sim você vai conseguir ter um retorno maior. E aí o que acontece? Você acaba ajudando no desenvolvimento da economia, porque a partir do momento que você está investindo em renda variável, você está investindo nas empresas. Então, a gente acaba ajudando na movimentação do mercado. Porque assim, quando a Selic está lá em cima, quem que pega crédito? Muito difícil. Mas quando a Selic está lá embaixo, todo mundo quer pegar crédito, porque o juros está baixo, às vezes eu preciso me organizar, preciso ter um bom momento, e aí a gente acaba movimentando a economia. Então, conforme a Selic está caindo, o que está acontecendo? A gente está movimentando a economia. Por quê? Porque a gente está pegando dinheiro emprestado. A gente tá ajudando no desenvolvimento. Quando está lá em cima, fica tudo parado. Eu não pego empréstimo, eu não vou me responsabilizar com juros absurdos, né? Então, assim, para quem investe, não é um momento. Mas se você está devendo, é um momento legal de você organizar ali o que é uma prioridade para você quitar, fazer uma negociação. O juros está lá embaixo, eles não podem cobrar algo absurdo numa dívida sua. Então, até os clientes que eu faço muito coach, eu tô ajudando eles a estruturarem essa parte. Ó, agora é o momento de quitar a dívida. Vamos lá, o que é a prioridade? Vamos estruturar. Né? O que dá para quitar agora, o que não dá? Vamos pegar aí, né, o que pode te trazer mais juros lá na frente e quitar isso da maneira mais rápida, né? Se você tem por exemplo, gente, às vezes, até usando a questão do financiamento, às vezes a pessoa fala para mim, Lê, compensa eu pegar o dinheiro que me sobra e ir antecipando as parcelas do meu financiamento? Depende. Se o seu dinheiro tiver num investimento que está rendendo mais do que a taxa de juros que você está pagando, eu aconselho você deixar o seu dinheiro rendendo. Se o seu investimento não é tão bom e a taxa de juros que você está pagando é muito maior do que o retorno que ele está te dando, quita a sua dívida antes. Então, né, a gente tem que colocar isso na balança. Né? O meu dinheiro, o que ele está me rendendo, está valendo mais a pena do que os juros que eu estou pagando? Então, eu vou deixar meu dinheiro rendendo. Os juros que eu estou pagando está acima do que o meu dinheiro está me dando de retorno? Eu vou quitar minha dívida. Porque depois eu vou conseguir investir mais, né? Então, o que significa CDI, né, gente? Vamos lá. Não sei se todo mundo aqui tem o conhecimento, mas CDI, ele significa Certificado de Depósito Interbancário. Foi algo que surgiu, né, entre as instituições para uma emprestar dinheiro para outra, né, para elas não fecharem no vermelho. Então, o CDI, ele sempre fica um pouquinho abaixo da Selic. Então, se hoje a Selic agora caiu para 2%, CDI geralmente está ali em torno de 1,98, 1,97, tá? Por isso que eu falo, é um momento para renda fixa? Não. Não é um momento para investir em renda fixa, sim. Se você quer um investimento com uma rentabilidade gigantesca, não é agora que você vai conseguir isso. Tá? Então, como avaliar? Por exemplo, às vezes o gerente do banco chega e fala, olha, eu tenho um investimento aqui ótimo para você que está rendendo 70% CDI. Foge, corre. Não é o momento para isso. Né? Se você sabe que o CDI hoje está rendendo, ele 100%, ele rende 1,98, o que é 70% dele? Então, todo investimento, gente, que rende menos que 100% CDI, não é bom. Não é um investimento legal, tá? Então, avaliem sempre a taxa do mercado. Né? Então, assim, sempre avaliar de forma relativa o CDI, nunca investir abaixo de 100%, caso contrário, invista na Selic, né? No Tesouro, que pelo menos ele está um pouquinho acima do CDI ali. Então, a gente consegue deixar ali no Tesouro Selic e tudo mais.
né? Liquidez na prática, né? Liquidez, gente, é o quão rápido eu consigo pegar o meu dinheiro. Então, se você pegar e for ali na padaria querer comprar um pãozinho com uma casa, você não vai conseguir, né? Então, é como eu falei, é o quão rápido eu consigo pegar. Poupança tem uma liquidez legal, a Selic tem uma liquidez legal, tem alguns fundos multimercados que tem uma liquidez legal e uma rentabilidade bacana, né? Que a gente consegue trabalhar essa parte. Então, assim, entender realmente, trazer essa parte da segurança para o planejamento de vocês. Como investem a maioria dos brasileiros? Eu não sei se o pessoal que está aqui na sala se investe ou não, né? Mas hoje, como que fica essa divisão? 50% das pessoas não utilizam nenhum produto de investimento. Talvez seja por falta de conhecimento, por medo, receio. Falta muita informação no nosso país. É como eu falei, a nossa cultura, né? Hoje a gente está vindo aí para mudar isso. A minha profissão está vindo para mudar essa questão de falta de informação. A ideia realmente é a gente entender e suprir essa necessidade, trazer isso para vocês. E 42% das pessoas têm alguma aplicação financeira. Então, assim, onde os brasileiros investem? 88% na poupança. Isso, gente, é completamente normal, né? A gente olha, a poupança não tem imposto de renda, a poupança não tem isso, a poupança não tem aquilo. Mas todo investimento, tá? Seja ele poupança ou qualquer lugar que seja, ele tem um risco, tá? Ele tem um risco. Então, assim, Letícia, é o risco de perder o dinheiro. Não, mas se a instituição quebrar e seu dinheiro estiver na poupança, você pode perder ele também, né? Lógico que tem a garantia do fundo FGC lá, né? Que se eu tenho até 250 mil reais no meu investimento, eu tenho de volta. Eu já tive uma cliente, não era uma cliente minha, era de um outro consultor, que ela tinha 270 mil reais investidos em um fundo e a instituição quebrou. O que aconteceu? Ela teve os 250 mil reais de volta, mas perdeu os 20 mil, né? Então, assim, tem que se atentar muito a isso. Por isso que a gente fala que a ideia é você diversificar os seus investimentos, nunca manter sempre num único potinho, né? 4% das pessoas investem em fundos de investimento. Eu, particularmente, gosto de fundos, acho bacana a forma como ele performa e a rentabilidade, por mais que às vezes não é aquela rentabilidade gigantesca, mas traz uma rentabilidade legal. Títulos privados, né? Títulos do governo e previdência privada, né? Então, 6% das pessoas investem em previdência privada, que é um dos pontos que eu vou tocar aqui com vocês também, um pouquinho mais para frente, e as pessoas têm muito receio, né, de previdência. Então, curto prazo, gente, são aqueles investimentos de 0 a 2 anos. Então, os mais comuns, CDI, CDB, LCI, LCA, o Tesouro Direto, que é a Selic, e fundos de investimento. Só para vocês terem uma ideia, hoje tem fundos de investimento, fundos multimercados, que eles têm uma rentabilidade de 9% ao ano e a liquidez dele é D+1. Né? E para você entrar nesse fundo é R$100 por mês. Então, assim, é tudo uma questão de conhecimento. A gente consegue ter um bom investimento com um aporte acessível, digamos assim. Porque não adianta nada também a gente querer buscar 500 mil investimentos e ter que colocar 2, 3 mil reais por mês ali, não faz sentido, né? Mas vocês encontram sim no mercado investimentos bons, né, que tragam uma rentabilidade legal e tenham uma liquidez boa. Geralmente, curto prazo, eu costumo dizer que é o quê? Reserva de emergência, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um curso, eu quero, sei lá, quero fazer uma cirurgia estética, enfim, né? São aqueles investimentos que você olha e fala, putz, eu quero para daqui a um ano, então vamos olhar um fundo que se enquadre dentro do seu perfil. Médio prazo. O que eu costumo dizer do médio prazo? Gente, já são aqueles investimentos que a gente olha para os nossos objetivos. Por isso que eu coloquei lá na frente para vocês, reflitam sobre o que vocês querem, tá? Poxa, eu quero daqui 2 a 8 anos ter minha casa própria. Então, aonde investir? Qual que é o melhor investimento para isso? Qual que é a rentabilidade? O quanto eu vou guardar para esse investimento, né? Isso é importante, a gente colocar na ponta do lápis. E aí, lógico, olhar ali, talvez a gente não tenha todo o conhecimento necessário sobre investimentos. Eu também trabalho na área, não tenho total conhecimento, porque eu sou planejadora financeira, eu não sou um assessor de investimentos. É lógico que com o meu trabalho tenho atrelado, sim, o assessor, mas o meu trabalho pontual é ensinar a educação financeira, ensinar a estruturar ali o planejamento, como adquirir um bem, como quitar uma dívida,
como investir o dinheiro de uma maneira mais saudável, mas eu não indico investimento para nenhum dos meus clientes. Eu trago o assessor de investimento para isso. A gente tem a parte da W1 Capital, da nossa empresa, que a gente tem os nossos próprios assessores para indicar investimento para os clientes. Então, assim, você precisa primeiro identificar o seu perfil de investidor. Então, eu tenho um perfil mais arrojado, né? Sou mais agressivo. Eu tenho um perfil mais moderado, não sou tão conservador, né? Não me preocupo, né, com a oscilação, mas gosto de ter a minha segurança. Ou tem aqueles perfis que são bem conservadores, que morrem de medo de ver uma variação no investimento. E não, se eu perder R$ 100 que seja, não faz sentido para mim. Então, você tem que entender o seu perfil. Qual que é o seu perfil de investidor? O quão confortável você se sente investindo o seu dinheiro. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque daí você vai conseguir definir as suas metas e o estilo de investimento que você quer para elas. Independente se vai demorar, às vezes não tem no prazo que você quer, mas você se sente confortável tendo um investimento mais conservador. É o perfil de cada um, tá? Problemas da previdência. Gente, quando eu falo de investimentos a longo prazo, a gente traz muito a previdência privada. Por quê? Hoje, o que acontece, né? Se a gente olhar para a previdência social, e eu vejo que as pessoas confundem muito a previdência privada com a previdência social. Se a gente olhar anos atrás, quantos filhos as pessoas costumavam ter, né? 7, 8. E hoje, se a gente parar para pensar, as pessoas têm 1, 2, às vezes nem têm filhos, né? E o que acontece? A gente fala que é uma pirâmide invertida, né? Porque hoje tem poucos contribuintes, digamos assim, pessoas se aposentando e muitos autônomos também. Então, tem estudos, né, aí que vai chegar um tempo que isso vai ser inviável, né, e a Previdência pode vir até a quebrar. Lógico, são estudos, não estou garantindo nada, não estou dizendo que isso vai acontecer. É um dos pontos, né, se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente viu como que está precária a nossa situação, a situação da Previdência Social do nosso país. Às vezes a gente tá ali, trabalha a vida inteira, ganha um salário de 5 mil, quando você se aposenta, você cai para 2, né? Como mantém um padrão de vida assim, ganhava 5, cai para 2, é bem difícil se você não tem uma estrutura financeira legal, né? Então, por isso que a gente olha para um longo prazo, uma previdência privada. Muitas pessoas têm receio sobre previdência, são contra a previdência. Eu quero fazer a minha aposentadoria comprando imóveis, eu quero investir a minha aposentadoria, em vez de colocar numa previdência, eu quero colocar numa ação, vou investir em tudo em renda variável. Só que assim, você pode investir em renda variável? Pode. Só que tenham em mente que você está investindo todo o seu dinheiro no longo prazo, na sua aposentadoria, em algo que você pode perder da noite para o dia. Então, assim, tem previdências, tá, gente, no mercado que são excelentes. Tem uma previdência que no ano passado ela rendeu 18% ao ano. No ano de 2016, ela rendeu 29%. Por que eu falo isso? Porque quando eu falo de investimentos, eu não vou olhar um fundo que ele performou bem em 2 anos. Eu vou olhar um fundo que performou bem em 10. O quanto esse fundo ele vem se mantendo no mercado? Porque é muito fácil o gerente chegar para vocês e falar, olha, eu tenho um fundo aqui muito bom, só que você olha o histórico do fundo, o fundo está há 1 ano no mercado, é óbvio que ele vai ser um fundo bom. Então a gente pega fundos lá de trás, fundos que têm um histórico legal. E a previdência, só para trazer, o banco por lei ele não pode ter uma previdência, ele é considerado uma instituição de risco, tá? Então todo banco tem uma seguradora por trás dele. Então Bradesco, Bradesco Seguros, Brasil, Brasilprev, enfim. E aí o que acontece? Quando a gente vai lá no banco para fazer uma previdência privada, você não tem a rentabilidade que você quer, você paga muita taxa, porque você tem que pagar taxa para o banco e para a seguradora, e aí você não vê seu dinheiro render. Então, o ideal é a gente ir realmente diretamente numa seguradora, porque ela vai te dar uma previdência com uma rentabilidade muito boa. Lógico, tem previdências que tem para pessoas que têm um perfil mais conservador, para pessoas que têm um perfil menos conservador, mais arrojado. A taxa administrativa tem previdência que é 1% ao ano, tá? É um fundo que você, lógico, pode pegar o seu dinheiro a qualquer momento, que nem tem pessoas que falam, eu quero também criar minha aposentadoria num Tesouro IPCA 2045. Só que todo investimento, ele tem um vencimento. E toda vez que esse investimento vencer, você vai pagar imposto de renda. E qualquer outro investimento, tá, gente? Vocês vão pagar 15% de imposto de renda. A Previdência é o único investimento que você vai pagar 10%.
Então, dependendo de estratégias que a gente utiliza, até com a previdência privada, você consegue ter uma restituição maior do governo, tá? Uma restituição maior no seu imposto. Por quê? Porque muitas vezes o governo ele entende que o que ele oferece para a gente não é o suficiente. Então, a gente tem que buscar alternativas por fora. Então, por isso que a gente consegue ali ter alguns descontos a mais no imposto de renda se a gente declarar o nosso IR de forma completa, né? Então, essa questão do longo prazo, realmente estruturar o que seria a melhor estratégia para o seu planejamento, para o seu perfil, né? O planejamento financeiro, gente, ele vai de acordo com cada um. É muito abrangente, né? Eu tenho um perfil, a pessoa tem tal perfil, a outra pessoa tem um tal perfil. Então, você precisa identificar o seu perfil de investidor, o seu perfil como pessoa e priorizar o que é importante para você, para daí sim você tomar as decisões que seria ideal para o seu planejamento. Falando um pouco de imposto de renda, então tem alguns investimentos aí que a gente não paga imposto, né? LCI, LCA, algumas debêntures, tem alguns fundos que são isentos do IR, não são todos, alguns fundos, tá? Então a gente tem que analisar a rentabilidade dos ativos. Poupança, todo mundo fala, né? Poupança não tem que pagar imposto. Mentira, se você tiver mais de 50 mil reais guardado na sua poupança, você tem que declarar e você tem que pagar o imposto, tá? Então tem um limite ali. A gente fala isso porque às vezes a gente não quer guardar todo o dinheiro na poupança, mas poupança tem sim, tá? Imposto de renda. E como que funciona o imposto em cima dos investimentos? De 0 a 180 dias, você vai pagar 22% de imposto. De 181 a 360, 20% de imposto, né? 361 a 720, 17%. E mais de 721 dias, você vai pagar 15% de imposto. Então, assim, é o que eu falei, todo investimento é 15%, tirando a previdência, que é 10%. E é sempre em cima do que rendeu, tá? Então, toda vez que você deixar o seu dinheiro lá, sempre vai ser em cima do que rendeu para você. Então, tem alguns fundos que tem o vencimento, então quando ele vencer, ele vai cair, você vai pagar imposto. Aí você vai continuar conquistando de novo o seu objetivo a longo prazo ali, né, com a sua aposentadoria. E aí ele vai ter um novo vencimento. A Previdência não tem isso, ela não tem um vencimento. Ela foi feita exatamente para você deixar o seu dinheiro lá por 10 anos, para mais de 10 anos. E por isso que você tem um retorno maior. Por quê? Juros em cima de juros. Quanto mais tempo vocês deixarem o dinheiro de vocês guardado, maior é o retorno. Até para a rentabilidade. Por que quando eu tenho um investimento que a liquidez é diária, eu não consigo um retorno maior? Porque a instituição entende que ela não pode contar com o seu dinheiro. Então, ela vai te dar um rendimento ok, mas não é um rendimento grande de um, como se fosse um outro investimento que você vai deixar por 10 anos, porque ele entende, poxa, ele está deixando o dinheiro dele aqui para mim por 10 anos, então eu consigo dar um retorno maior para ele. Previdência privada, ela tem um mínimo de carência de 6 meses, depois de 6 meses, se você quiser sacar, você pode sacar, tá? Lembrando que você não pode, você sempre vai pagar imposto de renda, então a previdência, você começa com a taxa de imposto maior, e ao longo dos anos ele vai diminuindo, por isso que é uma estratégia que a gente utiliza para aposentadoria, tá? Para você realmente conquistar isso para mais de 10 anos, pensar em você lá no futuro um pouquinho. Então, dicas, né? Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta, já falei isso para vocês. Diversificação é o segredo para você ter uma boa carteira. Lógico que se você está começando, foca em títulos de renda fixa mesmo, por mais que esse momento atual do nosso mercado você não vai conseguir um retorno maior, mas conquiste a sua reserva. O que eu costumo falar para os clientes? 20% do que você ganha, a gente vai diversificar eles. Então, o que eu costumo fazer? A maior parte vai para a sua reserva, uma parte para o seu médio prazo, que são os seus objetivos, e a menor parte a gente vai colocar no seu longo prazo. Quando a gente estruturar o seu curto prazo, aí a maior parte do seu dinheiro vai para o médio e longo, e a menorzinha vai para o curto, só para você ir mantendo ali, estruturando, tá? Então é tudo uma forma de prioridades. Não faz sentido eu investir todo o meu dinheiro no longo prazo se eu não tenho uma boa reserva de emergência. Se acontecer qualquer coisa, vocês vão ter que pegar o dinheiro de qualquer jeito e vai pagar imposto, e às vezes você acaba perdendo dinheiro, tá? Então, não é interessante. Desconfie de promessas de rentabilidade muito acima da média. Gente, eu escuto muito isso, e eu até escutei isso de uma cliente hoje.
Porque tem pessoas que têm a rentabilidade de 1% ao mês, de 3% ao mês. Eu falo, ok, você quer investir nesse fundo? Me traz o CNPJ do fundo e a empresa, para eu poder entender se é uma empresa sólida no mercado. Por quê? Eu tive pessoas próximas a mim, a minha mãe, o meu irmão, eles perderam 20 mil reais caindo em golpe de pirâmide. Por conta disso, rentabilidade. Por quê? No começo, gente, você vai ganhar dinheiro. E aí, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, você vai começar a investir ali, você vai começar a ver o dinheiro entrar, o dinheiro entrar, o dinheiro entrar, e a hora que você vê, você já tá ganhando muito dinheiro, só que assim, a pirâmide, ela se mantém por um tempo. Depois de um tempo, ela quebra. E aí é onde vem o golpe maior. Tem pessoas que já perdeu casa, porque às vezes dá a casa como refinancia a casa, pega o dinheiro, inclusive isso que aconteceu com a minha mãe foi até em Jacareí, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi até em Jacareí, teve gente que perdeu o valor de casa dentro desse investimento. Então, assim, desconfiem, tá? É muito arriscado, às vezes, é o que eu falei. Se você quer se planejar, se você quer construir algo na sua vida, entenda que é um trabalho de formiguinha. Você não vai conquistar isso de um dia para a noite. Então, a gente tem que ter paciência, tá? Se você não tiver paciência, se você quer tudo para ontem, esquece. Se você quer continuar sendo imediatista, planejamento financeiro não é para você, tá? Procure empresas sólidas e confiáveis e arrisque somente quando puder. Então, é aquilo que eu falei. Eu tenho minha reserva ok, eu tenho um dinheiro aqui que se eu perder não vai me fazer falta. Beleza, vamos lá para o alto risco. Vamos entender, é legal esse mercado. Gente, não é errado, tá? Mas você tem que ter uma segurança também para você poder fazer isso. Não adianta você pegar todo o dinheiro que você tem e investir em alto risco e perder tudo e, né, o que aconteceu com você. Então, são pontos, é uma questão de você diversificar os seus investimentos. 3 dicas muito úteis, tá? Primeira dela, gente, hoje a gente tem uma resolução no Banco Central, que é a 3919, que por lei, o banco, ele não pode te cobrar pacote de serviços essenciais. Às vezes a gente paga assim, pacote, eu pago R$ 20 por mês. Só que você colocar isso no ano, é um dinheiro que, pô, é pouco, mas que você poderia ter guardado. Né? Imagina quando você pega a taxa de banco que você paga 50, 60, R$ 70, né? E tem pessoas que não se importam com isso. Então, assim, a resolução 3919, ela veio, ela te dá direito a ter um pacote de serviços essenciais. Então, o que você tem nesse pacote? Você tem 4 saques no mês, você tem 2 extratos, você tem 2 transferências para o mesmo banco, um extrato anual, 10 folhas de cheque. Então, assim, você não paga tarifa. Então, se você é uma pessoa que não faz muita transferência e tudo mais, utiliza pouco a conta para saque e tudo mais, para que você está pagando o pacote de serviços? Eu tenho conta no banco BS2, que é um banco digital também, tem o cartão, tudo. Eu não pago anuidade de nada, eu faço transferência para qualquer banco. Nubank é uma outra opção, que, poxa, você gasta você faz bastante transferência e tudo mais, e recebeu o seu dinheirinho lá, o seu salário, né, na conta, às vezes a gente tem que ter a conta salário, transfere para o Nubank. Faz todo o trâmite que você precisa de lá, você não vai pagar absolutamente nada. E aqui você consegue ter esse benefício tendo essa resolução. Porque você vai lá no banco, o gerente ele vai falar, não tem isso? Onde você tirou isso? Aí você vira para você e fala, tem sim, na resolução 1919 do Banco Central. Isso me dá direito. E aí eles não vão discutir mais nada com você. Porque o banco, ele não precisa cobrar pacote de serviço, ele cobra porque ele é zoiudo. Porque ele não precisaria. Ele já pega o nosso dinheiro, ele utiliza, empresta para outras pessoas com juros, enfim, ganha ali o dinheiro dele, né? Então ele nem precisaria cobrar esse pacote, mas ele cobra. Então, assim, se você paga uma taxa muito alta e você vê que não tem necessidade de você pagar essa taxa, ou taxa nenhuma, resolução 3919 vai resolver o problema de vocês. Mesma coisa de cartões de anuidade, né? Santander Free, Nubank, Credit Card. Gente, tem tanta coisa hoje no mercado que é gigantesca e a gente não tem conhecimento por falta de informação, né? Por falta de alguém que passe isso da maneira correta pra gente. Então, assim, se você quer ter um excelente planejamento financeiro, né? Se organize, tenha calma, não dê um pulo maior que a perna, estruture seu fluxo de caixa. Ai, Letícia, eu não gosto, detesto. Eu também não gosto. Eu trabalho com isso e eu também não gosto. Eu tenho uma planilha de fluxo de caixa que eu preencho toda semana. É chato? É, mas é essencial. É ali que você vai identificar para onde está indo o seu dinheiro.
né? É ali que você vai conseguir olhar, poxa, tá sobrando isso para mim por mês. O que eu gosto de trazer até dentro do meu trabalho? Ah, a pessoa fala para mim, eu consigo poupar 200, 300 reais por mês. Ah, eu consigo poupar 500 reais. A hora que eu estruturo o fluxo de caixa com o cliente, eu vejo que ele consegue poupar 900, 1.000 reais. Então, o fluxo de caixa é para vocês encontrarem o real poder de poupança de vocês, tá? O quanto vocês podem guardar. Às vezes, hoje, a gente não consegue porque tá tendo algumas dívidas. É como eu falei, é tudo questão de tempo. Ah, Eli, eu já me atrapalhei muito na vida. Hoje eu estou desanimado com isso, eu acho que eu não vou conseguir. É um trabalho de formiguinha. O planejamento, você se organizar, é aquilo que eu falei. A ideia aqui hoje não é você achar que você vai ficar rico, milionário. Não, é você entender o que você pode fazer para melhorar, né, a sua vida financeira, o que é importante você ter, né, e o que, que dá para fazer, né? O que, que dá para mudar. Porque às vezes é difícil mesmo a gente criar um hábito novo, mas é um trabalho constante, gente. É um trabalho constante. É a mesma coisa que você ir para academia. Tem gente que não gosta de fazer exercício. Mas se você começar a se dedicar, você começar a ir para academia e tudo mais, você vai trazer uma melhora para sua saúde, né? É a mesma coisa do lado financeiro. Se você se dedicar todo dia um pouquinho, né? Poxa, eu quero comprar meu carro, mas para isso eu preciso deixar de sair um final de semana. Será que vai ser tão ruim assim você ficar um final de semana dentro de casa? Sei lá, assistindo uma Netflix, comendo uma pipoca, tendo esse gasto a menos. Porque assim, eu vou ser bem sincera, tem pessoas que a partir do momento que vocês começarem a guardar dinheiro e ver o dinheiro ali trabalhando para vocês, vocês vão querer guardar mais. E mais, e mais, e mais. Isso é legal. É o que eu falei, a ideia não é a gente se tornar um milionário, a educação financeira é para a gente saber lidar com o nosso dinheiro. Porque, como eu falei no começo, tem pessoas milionárias que, por não saber lidar com o dinheiro, perderam tudo. Né? Porque quanto mais a gente ganha, mais a gente quer gastar. E isso é normal. Então a gente tem muito também do mindset, a gente precisa trabalhar isso, né, com a gente, saber o que a gente quer conquistar, o que é prioridade, porque daí sim vocês vão conseguir ter uma vida financeira estável, tá? A palavra é estável. Ter uma estabilidade legal, dar um futuro melhor para os filhos, conseguir lidar com isso, tá? Um dos pontos principais, agora falando um pouquinho, procure um profissional para auxiliar na sua decisão. Gente, muito das coisas que eu falei aqui para vocês, hoje eu quis trazer um ensinamento, eu falei por cima. Lógico que cada um tem um perfil diferente. E quando eu falo procure um auxiliar, é porque a nossa profissão ela vem crescendo muito no mercado. E ela não é uma profissão para atender pessoas ricas. Né? É aquilo que eu falo. Às vezes a gente fala de planejamento, de organização, de consultoria, o pessoal, isso não é para mim, é coisa de rico. Não. A consultoria é para trazer a educação financeira, te ensinar a trabalhar, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né? Então ele é um trabalho para ser acessível para todas as pessoas. E às vezes você gasta dinheiro à toa com qualquer coisa que é boba e talvez se encaixaria você tendo um profissional que seja por 2, 3 meses, um ano, que seja cada um, né? Aí com o seu tempo na sua vida para te ajudar, né? Até é um trabalho que vem crescendo bastante no mercado. A nossa empresa é uma empresa que vem expandindo muito. Hoje eu estou até com um processo seletivo em aberto. Se vocês quiserem anotar o meu e-mail para me mandarem currículo, às vezes vocês querem trabalhar nessa área das finanças ou vocês querem mudar, né, de emprego, estão buscando talvez uma realocação no mercado, né? Fugiu a palavra aqui. Então, o meu e-mail é recrutamento.leticiaribeiro@gmail.com. Então, eu utilizo esse e-mail somente para receber currículos e como a gente está numa expansão, né? Na próxima semana eu vou estar avaliando isso, vou estar entrando em contato com as pessoas para estar vindo para as dinâmicas. Então, se você é uma pessoa que está procurando, ou você não está procurando, mas você conhece alguém que esteja procurando, né? Sinta-se à vontade de passar o e-mail para a pessoa, para ela mandar esse currículo para mim, tá? E também ajudar aí procurar um profissional para te ajudar na sua tomada de decisão, que às vezes a gente precisa, porque sozinho, muitas vezes a gente não consegue, tá? Gente, eu vou abrir agora um tempinho para dúvidas. Confesso que eu não estou conseguindo ver quem está na sala, quem não está, quantas pessoas estão, quantas pessoas não estão. Não sei se vocês conseguem me ver, né? Mas se você tiver alguma dúvida específica do que eu falei, ou alguma coisa que você gostaria de perguntar, né, que você gostaria de ter um conhecimento, fiquem à vontade para utilizar esse momento agora para isso, tá bom? Tudo tranquilo? Tudo certo?
Eu não consigo liberar o microfone do Marcos. Diogo, você consegue? Não sei se o Diogo tá na sala, né? Eu não Eu consigo. Já liberou. Ah, liberei. legal. Então, tem 16 pessoas aqui na reunião e eu queria que você pudesse repetir, por favor, seu e-mail que você tinha falado lá atrás. Ah, tá. É recrutamento, Letícia Ribeiro, Sim? @gmail.com. Não tem maiúsculo, certo? Não, não tem maiúscula, é normal. Recrutamento, Letícia Ribeiro, @gmail.com. Ok, muito obrigado. Imagina. Gostaria de perguntar quanto tempo você trabalha na área? Na área de finanças vai fazer 3 anos. Na verdade, é 3 anos que eu estou na W1, né? Eu trabalhava no banco antes. Nunca tive esse contato muito próximo com a área das finanças. Mas estou há 3 anos na empresa, vou fazer agora esse mês, né? Como eu até comentei no começo, sou coordenadora, tenho mais de 30 pessoas sobre gestão e mais de 2.500 clientes também na minha base de dados. Então, eu estou há esse tempinho aí. É uma área que eu não esperava, né, trabalhar, mas gosto bastante. É algo bem que eu gosto muito. Responde a sua pergunta? Foi sim, tem só mais uma, na verdade. Muito obrigado pela resposta. O que eu gostaria de saber o que você acha sobre a utilização de investimentos que não possuem regulamentações de instituições governamentais, como investimentos que não são certificados pelo Bacen, CVM. O que você acha deles? Olha, eu não sou a favor, tá? Até trago isso para os meus clientes, de investimentos que não são segmentados pelo Bacen, pela CVM, nada do tipo. É que eu falo, vai muito de perfil. Se você tem um perfil mais arrojado, mais agressivo, e você quer investir nesses tipos, né, de fundos, tenha só a sua segurança, sabe? Tenha um dinheiro ali guardado para uma reserva, para algo que vai te trazer. Se é um dinheiro que você pode perder, não tem problema nenhum. Se é um problema assim para você, né? Digamos. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil um pouco mais conservadora, tá? Então eu gosto mais de ir com calma, tenho cautela, eu gosto de fundos multimercados. Tem a parte dos fundos de ações também, que é legal, mas eu não aconselho investir em fundos que não são regulamentados, tá? É um risco que você está correndo, é a mesma coisa de uma renda variável, tá, gente? É um risco que você corre aí. Se esse dinheiro não vai fazer falta para você, vai muito do seu perfil. Agora, se vai fazer falta, né? Aí pensar um pouquinho antes de dar esse passo. A minha última pergunta é se teria como manter um investimento em renda variável a longo prazo, né, há mais de 8 anos, de forma arrojada, mas com alta rentabilidade. Seria possível? Vai depender do fundo, né? É que assim, eu não sou uma pessoa, como eu falei, gente, eu sou planejadora financeira. Então, essa parte de investimentos, quando eu preciso abordar ela numa reunião, eu tenho um assessor responsável para isso, tá? Por quê? Um assessor, ele não pode ser um planejador, como um planejador não pode ser um assessor. Então, dizer para vocês que eu tenho total conhecimento em investimentos, não, eu não tenho, tá? Mas, assim, essa questão de fundos de ações e tudo mais, até no nosso trabalho, é algo que a gente acompanha para ver se o fundo ele é um fundo que vai se manter no mercado. É a mesma coisa, por exemplo, de uma previdência. Eu tenho que ver se essa previdência ela vai se manter ao longo dos anos no mercado, se vai continuar tendo uma performance legal. Se não, também, aí eu tenho que trocar, né? Então, são riscos que a gente corre e é por isso que a gente tem que acompanhar esses investimentos, a carteira que a gente tem. Ah, eu vi que não é mais uma carteira legal, eu vou mudar, né? Eu vou colocar em outro investimento, então, que está melhor no mercado. Por isso que é legal, às vezes, você ter um assessor, né? Para você ter um assessor, tá, gente? Não é pago, você não precisa pagar nada. Só que você, na XP, essas coisas, você consegue um assessor de investimento que consegue olhar essa parte para vocês. E vocês não pagam nada em relação a isso para ele, tá? Então, eles nem podem cobrar aí de vocês. Então, se você não tem tanto conhecimento assim, gostaria de ter, né, estruturar, você pode ter um assessor do seu lado que vai trazer essa parte para você. Muito obrigado. Só isso mesmo. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Não? Letícia, Oi. só fazer um comentário.
O rapaz até perguntou sobre investimentos que não são regularizados, né? E se você pensar, por exemplo, em bitcoins, criptomoedas, você não consegue nem justificar isso para a Receita Federal como patrimônio, né? Exato, Então pode exatamente. ainda caracterizar como lavagem de dinheiro. Então tem que ficar muito esperto, tem que ter muita consciência a hora que for investir, né, nesses investimentos fora do país, né? Sim, sim. Até porque é um risco, né, gente? É o que eu falei, é o risco que a gente está correndo. Esse risco para você é válido? Às vezes, né, a gente investe e nunca aconteceu nada com a gente, mas a gente não sabe. Então é um tiro no escuro, né? É isso que eu costumo dizer. Então tem que tomar certo cuidado também por conta de imposto e tudo mais. É algo que realmente pode prejudicar um pouquinho mesmo. Exatamente. Letícia, vou pedir só para você colocar aquele slide da. Ah, claro, eu ia ver se o pessoal tinha mais alguma pergunta ou não para colocar o slide aqui. Espera aí, Isso, então. Deixa eu compartilhar a tela. para a galera receber o certificado depois. Sim, tranquilo. Aí, para vocês receberem o certificado, ou vocês acessem esse link que está embaixo do QR Code, ou é só ler o QR Code aí com a câmera do celular que vocês já vão entrar no formulário. E aí é só preencher o formulário lá para vocês receberem o certificado. Todo mundo conseguiu pegar, gente? No momento, eu ainda estou anotando. Não, sem problemas. Aproveitem aí para perguntar. Pode ficar à vontade. Se tiver dúvidas. Eu já consegui anotar já, muito obrigado. Tudo certo, então. Bom, gente, espero ter então agregado alguma coisa para vocês, né? Aí, sintam-se à vontade, como eu falei, mandarem o currículo para mim no e-mail ou alguém que vocês conhecem também mandar o currículo para mim. A gente tem uma sede da W1 em São José, tá? Hoje eu estou em Florianópolis, me mudei para cá por conta da expansão da empresa, tá? Mas nós temos uma sede da empresa em São José dos Campos, pertinho, do lado de Jacareí. Então, assim, mandem para mim lá, tem um amigo, tem um conhecido, manda para mim também, eu entro em contato com a pessoa para marcar a entrevista. Tá bom? Legal, obrigado, viu, Letícia? Imagina. Muito boa a palestra. Agradeço mais uma vez e agradeço o pessoal aí também que participou. Tá? Espero que tenha agregado bastante para vocês.